A cidade de berço recebeu milhares de ginastas das várias áreas que integram a Federação de Ginástica de Portugal para a Festa Nacional da Ginástica. Ora, nesta edição do Magazine da Ginástica, vamos olhar para a competição, mais concretamente para a Taça de Portugal de duplo mini trampolim, trampolim e tumbling, bem como para o Campeonato Nacional de Hip Hop. Para nos acompanhar nestes comentários à Taça de Portugal de duplo mini trampolim, que aconteceu então em Guimarães, está connosco o André Lico, o ginasta do Lisboa Ginásio Clube. Ora André, como é que viste a realização desta Taça de Portugal inserida na Festa Nacional da Ginástica? Eu acho que é uma excelente iniciativa porque estamos em contacto com outras modalidades, que é da ginástica, todas trampolins, que é acrobática, artística, as modalidades de representação. Acho que é muito importante vermos como é que eles fazem, como é que eles treinam essa sua modalidade e partilharmos, dizendo assim, as nossas experiências de modalidade. Uma enorme festa da Ginástica Nacional, onde a competição esteve igualmente em destaque, com a realização de algumas taças de Portugal que permitiam aos ginastas lutar por uma vaga nos Jogos Mundiais. Avançamos então para a categoria de absolutos femininos. Esta é Inês Brito, no seu salto, ela que é da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé, acabaria por ficar em 6º lugar. Estamos já com um dos saltos da Leonor Lopes, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, que teve um total de 59.400. Estávamos numa fase decisiva da prova, desta Taça de Portugal de duplo mini trampolim. Esta é a Mafalda Prazeres, do Lisboa Ginásio Clube, ela que também teve em plano de destaque, acabou por alcançar a 4ª posição nesta Taça de Portugal. Esta é já Marta Cameira, ela que também saltou muito bem, saltou para o pódio e para o 3º lugar. Jorge, é difícil a execução destes saltos? Sem dúvida, exige grande quantidade de treino, muitos dias, muitas horas, enfim, tem um risco inerente, não é fácil, mas estes ginastas estão habituados e isto é mais uma prova, é só a Taça de Portugal. Esta é Joana Pereira, ela também esteve em plano de destaque, foi segunda classificada nesta taça, aqui com um salto de execução bastante difícil. Alcançou o total de 62.200 em pontos nesta Taça de Portugal. E esta é já a primeira classificada, Mariana Carvalho, do Gimnoclube de Santarém. Um pequeno desequilíbrio ali na recepção, mas muito bom o salto de Mariana Carvalho e o pódio final com Mariana Carvalho no lugar mais alto. Mariana Carvalho, primeiro lugar, nos 2 saltos obteve 31.900 e esta regularidade permitiu ter um total de 63.800. E este é o pódio das esperanças femininas deste duplo mini trampolim, com Sofia Correia no lugar mais alto, ela que obteve então o primeiro lugar, seguida de Beatriz Lopes e Sara Guido no 3º lugar. Uma boa classificação para Sofia Correia, da Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Lolé. Estamos já com o quadro masculino deste duplo mini trampolim. Aqui André Lico, ele que é uma das esperanças de Portugal para os Old Games, mas aqui em Guimarães as coisas não correram bem, André. Não, realmente não me correu bem. A primeira série não consegui fazer o salto de saída e logo me limitou de ir às finais, porque realmente os meus colegas são muito fortes também e pronto, não consegui e há que treinar, continuar a treinar para agora nos World Games conseguir atingir esse grande objetivo. E este é já Emanuel Francisco, do Estevense, ele que fez parte dos 8 finalistas, mas claramente falhou este salto. Sim, aliás a entrada dele é notória logo com a deficiência. Estamos já com João Caeiro, que se prepara então para fazer o seu salto. Ele que acabou na 6ª posição com 61.600, um bom salto, mas uma recepção falhada, já. Sim, aliás a saída não foi feliz, nota-se pela forma como ele toca na tela. Duarte Ramalho foi 5º classificado, fez aqui um salto bom, mas também vai acabar por falhá-lo. Exatamente, ele não consegue fazer o salto de saída e portanto fica. Este é já Bruno Nobre, ele que também pertence ao Clube de Futebol Estevense, ele que se apresentou nesta Taça de Portugal um pouco lesionado daquela perna esquerda, vai acabar no 4º lugar, faz um bom salto. Faz, ele é aliás um ginasta poderoso e consegue os seus intentos. Uma 4ª posição para Bruno Nobre com um total de 68.300 pontos. Estamos já com André Fernandes, mais um algarvio presente nesta Taça de Portugal. Um bom salto, André Fernandes, que vai valer a entrada para o 3º lugar e para o pódio. Sem dúvida, isto já é salto com coeficiente de dificuldade muito elevado, é um salto tipicamente de um campeonato do mundo.
Este é Diogo Costa, outro dos bons atletas presentes nesta Taça de Portugal, consegue um segundo lugar e um bom salto também, Jorge. Sim, idêntico aliás ao anterior, enfim, a recepção não muito feliz, contudo, a dificuldade do salto e a qualidade do mesmo tem só a ver com a recepção. É pena, ficou claro que Diogo Costa, se não falha aquela recepção, acabaria por ficar mais perto do primeiro lugar. E este, o grande vencedor, Tiago Lopes, ele que fez 2 saltos muitíssimo bons, de bom nível. Este é o seu segundo salto. A execução muito boa, primeiro salto de saída não tão bem, contudo, ele conseguiu segurar aquela saída e, portanto, conseguiu a nota que lhe permitiu ser o primeiro lugar. 71.600. Sinto-me muito orgulhoso, foi um objetivo cumprido, tinha como objetivo apurar-me para o Campeonato do Mundo, consegui, estou muito contente. O meu objetivo no Mundial passa por conseguir fazer as minhas séries bem individualmente e dar um grande contributo para a equipa. Com esta vitória, o atleta do Ginásio Clube Vila Condense garante também a presença nos World Games. É uma prova nova, vai ser uma experiência muito boa, quero aproveitá-la ao máximo, principalmente, e fazer todos os meus objetivos bem. 2 ginastas no pódio do Ginásio Clube Vila Condense, Diogo Costa em segundo e Tiago Lopes em primeiro. É significativo. Uma tabela que também conta com o terceiro lugar de André Fernandes, ele que esteve em plano de destaque, e em último classificado Francisco Costa, o 8º lugar nesta Taça de Portugal. Aqui o pódio final das esperanças masculinas nesta Taça de Portugal, com Tiago Romão no lugar mais alto, seguido de Miguel Magalhães e João Félix. Então, o Tiago Romão, do Gymno Crazy, primeiro lugar, com 33.700 a cada um dos saltos, somando 67.400. Avançamos então para o trampolim, uma prova que de facto é bastante comum aos portugueses. Jorge, mas vamos lá conhecer melhor este trampolim. O trampolim é basicamente a cama elástica, é conhecida como cama elástica pelos senhores espectadores. Ela foi inventada, o aparelho foi inventado por um senhor chamado George Nissen, professor de Educação Física, que um dia resolveu juntar a um quadro um conjunto de elásticos e nasceu aí o trampolim. Este é o exercício de Tatiana Lee do Sporting. A jovem atleta do Sporting ficou num terceiro lugar nas esperanças, a categoria que estamos a assistir neste momento. Ela que totalizou então 43.520, o que acabou por ser uma boa exibição para a atleta do Sporting. Aqui Beatriz Lopes, ela que é da Sociedade Filarmónica Gualdino Paes, que obteve um segundo lugar. Jorge, este conjunto de exercícios técnicos que os atletas no trampolim individual têm que realizar obedece a normas. Exatamente, é um conjunto de 10 saltos que os ginastas fazem em cada uma das séries. Como veem, o ginasta começa a preparar, tem 1 minuto a partir do momento em que o juiz a manda saltar. A partir daí ela faz 10 saltos em sequência, não pode ter paragens nem percas de ritmo. É de facto impressionante o que se consegue nesta cama elástica ou no trampolim. Aqui Beatriz Lopes a totalizar na final 44.215, uma boa prestação para esta jovem atleta que é uma das promessas da Sociedade Filarmónica Gualdino Paes. Finalmente, a primeira classificada nas esperanças femininas do trampolim individual, nada mais, nada menos que mais uma algarvia. A Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé, trata-se de Sofia Correia, alcançou 46.520. Esta jovem também teve em destaque no duplo mini trampolim. Jorge, de facto, o Algarve e a Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Olé está em bom caminho. Está em bom caminho e mais, a Taça do Mundo de trampolins vai ser realizada agora em setembro em Lolé e, portanto, os pergaminhos vão por esse caminho fora. Uma vitória bastante bem entregue a esta jovem Sofia Correia. Ela que se apresentava nesta Taça de Portugal de trampolim individual pelo segundo ano consecutivo e este ano a colher os frutos do trabalho desenvolvido. O ano passado também vim e não correu muito bem porque também não estava a saltar assim tão bem como estava agora. Olha, e tu treinas muitas vezes por semana? Treino todos os dias, menos ao domingo, mas eu também treino acrobática, por isso costumo treinar às vezes 5 horas e meia por dia. Olha, e diz-me uma coisa, é fácil conciliar os estudos com a ginástica? Eu ainda estou no 6º, por isso ainda é fácil, mas se calhar para o ano vai ser mais difícil. O pódio final das esperanças femininas desta Taça de Portugal, Tatiana Lee, Sporting Clube Portugal, Beatriz Lopes em segundo lugar, da Gualdino Paes e Sofia Correia, novamente do Lolé.
E esta é já a entrada em ação de Gonçalo Martins, ele também representa a Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Lolé. Ora, o jovem algarvio teve aqui em plano de destaque, alcançou o lugar mais baixo do pódio, mas voltou a mostrar, Jorge, que o Algarve está mesmo em bom plano nesta Taça de Portugal. Sim, definitivamente. Lolé, há muitos anos, esta parte é um clube que trabalha muito bem, ótimos treinadores, tal como noutros locais do país, e nesta perspectiva eles estão presentes em quase todas as finais e, portanto, nesta chamada prova rainha dos trampolins, que é o trampolim elástico, Lolé marca presença e o nosso jovem que está a saltar neste momento mostra bem o que é treinar com qualidade. Gonçalo Martins, que alcançou nesta final do trampolim individual para as Esperanças, alcançou nada mais nada menos que 48.375. A satisfação do jovem algarvio no final da sua exibição. Estamos já com a exibição de Miguel Magalhães, o segundo classificado das Esperanças no trampolim. Ora, Miguel Magalhães, que representa nada mais nada menos que um forte clube com tradições nesta modalidade, Jorge. Sem dúvida, estamos a falar do Sporting Clube Portugal, é um clube que há várias décadas está sempre no plano nacional, nos melhores lugares, com ginastas a representar a seleção nacional, inclusive o próprio treinador já foi selecionador nacional. Miguel Magalhães com um segundo lugar nesta final, 48.555. Avançamos agora para Tiago Romão, ele que venceu esta categoria de esperanças do trampolim e que também é uma das verdadeiras esperanças dos trampolins nacionais, Jorge. É um facto, aliás, o Tiago conseguiu outro feito nesta Taça de Portugal, foi ser campeão no duplo mini trampolim, isto é, nas duas séries que ele fez, reuniu a melhor pontuação. E, portanto, isto pressupõe, desde logo, que é um ginasta com um potencial de desenvolvimento enorme, o que significa que esta esperança é uma certeza já. Ele que totalizou 49.350, o que é um resultado excelente, tendo em conta que o segundo classificado, Miguel Magalhães, fez um total de 48.55 nesta final. Um bom resultado então e também uma boa prestação de Tiago Romão, do Gino Crazy, e que acaba por alcançar assim a vitória nesta Taça de Portugal. Sim, é muito importante, uma vez que não tenho andado lá muito bem nas competições de trampolim individual. Então é sempre um triunfo, é sempre importante para ganhar coragem. Olha, e diz-me uma coisa, qual é o objetivo para esta temporada? Para esta temporada o objetivo é conseguir boa classificação no Campeonato do Mundo em trampolim e em duplo mini chegar às medalhas. O pódio final das esperanças masculinas portuguesas do trampolim, com Tiago Romão no lugar mais alto, seguido de Miguel Magalhães na segunda posição e Gonçalo Martins no terceiro lugar. Destaca ainda para o quarto lugar de Hugo Novaes. Das esperanças nacionais do trampolim para as certezas do que é hoje em dia o trampolim nacional, estamos a falar da categoria de absolutos femininos. Jorge, este trampolim é um aparelho onde os exercícios na final são apenas um exercício, ou seja, os atletas têm apenas um exercício para pontuar para uma classificação. Exatamente, eles nas qualificações têm duas séries de 10 elementos cada e depois na final realizam só uma série de 10 elementos cada. E que tipo de exercícios é que se pode assistir nestas finais? Bom, o trampolim tem exigências como a altura. Neste momento os ginastas são avaliados não só pela execução e dificuldade, mas também pelo tempo que estão no ar. O ritmo tem que ser contínuo, os elementos são em constante rotação, seja nos mortais que nós conhecemos, como nas piruetas. Eles fazem mortais de pé para pé, fazem elementos de pé para costas, de pé para barriga, enfim, um conjunto enorme de variações à frente e atrás que faz com que o corpo e o próprio ginasta sejam um todo. Estamos já com a exibição de Mafalda Prazeres, do Lisboa Ginásio Clube, ela que acabou na quinta posição esta Taça de Portugal, com um total de 47.025. Uma boa exibição de Mafalda Prazeres, numa luta, Jorge, onde de facto o Brunelli do Sporting é sempre uma das candidatas a um pódio nestas competições. Sem dúvida. Contudo, não há dúvida também de outra coisa, é que Santo Tirso e Ana Ramos não permitiu que isso acontecesse e, portanto, o terceiro lugar foi aqui entregue à ginasta do Sporting Clube Portugal e, apesar da série ser uma boa série, enfim, não foi possível ela atingir o segundo lugar. Falamos também
do primeiro lugar, daqui a bocadinho com a Ana Rente, e portanto os espectadores percebem que há uma diferença substancial. 47.855 conseguiu então Brunali nesta sua final da Taça de Portugal de trampolim. Aqui é já a olímpica portuguesa Ana Rente, do Lisboa Ginásio Clube, ela que é de facto, Jorge, uma atleta de outro nível e que nestas competições a sua capacidade técnica é brilhante. É um facto, estamos a falar já de uma dupla participação olímpica. Ana Rente já esteve em Pequim e em Londres, é portanto uma ginasta muito experiente. Para além disso, ela é uma ginasta segura, estável e muito forte em termos psicológicos. Ana Rente é definitivamente a melhor saltadora da atualidade. Mais uma vitória então para Ana Rente, esta feita na Taça de Portugal de trampolim individual. Cada competição é uma competição e claro que é sempre complicado ganhar uma prova, temos sempre uma competição muito renhida e somos atletas de alto nível e portanto é sempre muito bom e fico sempre muito orgulhosa de conseguir ganhar mais uma competição. Para a experiente saltadora portuguesa, a Festa Nacional da Ginástica é um motivo de grande satisfação. Eu acho que é uma iniciativa espetacular porque todas as modalidades da ginástica estão no mesmo sítio, na mesma cidade e acho que isso tem de ser um grande orgulho e é sempre muito bom nós conhecermos os outros ginastas de outras modalidades porque nós não temos muitas vezes essa possibilidade e é sempre muito bom ver outras ginásticas, outras vertentes da ginástica e conhecer também as outras pessoas. E temos no pódio a Brunali do Sporting Clube Portugal, a Ana Ramos do Santo Tirso e a Ana Rente do Lisboa Ginásio Clube. Cada uma delas obtendo respectivamente 47.855, 48.110 e a Ana Rente 49.950. Começamos então este resumo da Taça de Portugal de trampolim masculino por olhar para Diogo Abreu, ele que não foi feliz nesta competição, muito por culpa de um erro neste exercício, Jorge. Na verdade, o Diogo começou relativamente bem. Aparentemente nada dizia que ia acontecer isto, uma interrupção de série, e portanto o pódio estava afastado. Um oitavo lugar com 17.490, que deixa assim Diogo Abreu na oitava posição desta final. Aqui temos já Francisco Costa, do Ginásio Clube Vila Condense. Francisco Costa, que é também uma das esperanças nacionais do trampolim e que tem lutado por um lugar no pódio nestas competições. Aqui em Guimarães, acabou na quarta posição. Uma quarta posição muito próximo do terceiro lugar, contudo não chegou e é isto a competição. Francisco Costa, que mostrou aqui também estar em bom nível, apesar de tudo apanhou pela frente três atletas muito poderosos, Tiago Lopes, Pedro Ferreira e Diogo Ganchinho. Ora, de Diogo Ganchinho estamos a falar, Jorge, de outro atleta olímpico português, este do Clube Futebol Estevense, que é de facto muito poderoso. Diogo Ganchinho é, sem dúvida, o melhor atleta nacional no trampolim. Na realidade ele é um saltador muito seguro, exigente com ele próprio, é um ginasta de eleição e mostra bem isso nesta série. Esta parte final arriscada, quase que falhava, mas a experiência dos dois. Ganchinho que não esteve em muito bom plano, mas foi o suficiente para vencer. Foi uma prova que me correu extremamente bem, tive algumas pequenas falhas que tenho que corrigir, mas foi um bom teste para aquele que é o grande objetivo em termos individuais este ano, que é o Campeonato do Mundo em novembro. Estou satisfeito, agora provas fáceis não existem nos trampolins. Diogo, mas de qualquer forma pode-se dizer que a época está a correr bem? Sim, a época está a correr bem, o Campeonato Nacional também me correu bem, no sincronizado também com o Ricardo Santos também correu bastante bem. E agora é continuar neste ritmo e tentar gerir bem a forma até novembro, que é o final da época. Entretanto, ainda temos algumas taças do mundo pelo meio, que também são um objetivo, e portanto é continuar. Olha, como é que tu vês esta Festa Nacional da Ginástica? Acho que é importante conseguirmos conjugar as várias modalidades que pertencem à nossa federação. Acho que para nós termos a oportunidade de reunir estas modalidades todas num espaço comum é muito importante e agora é esperar que o público também faça uma adesão e que veja aqui o espetáculo que todos nós temos nas nossas diversas modalidades, que é importante.
O pódio final da categoria masculina do trampolim, desta Taça de Portugal, com Diogo Ganchinho no lugar mais alto, e depois destaque para o Ginásio Clube Vila Condense, que consegue colocar Pedro Ferreira e Tiago Lopes no segundo e terceiro lugar, e Francisco Costa na quarta posição e Diogo Costa no quinto lugar. Depois do trampolim, olhamos agora para o tumbling. Jorge, este tumbling há quem considere que é uma evolução daquilo que normalmente se convencionou por chamar o tapete. Estamos perante uma pista de 25 metros. O que é feito aqui neste espaço? Nesta pista de 25 metros, que tem características elásticas próprias, os ginastas realizam um conjunto de 8 elementos técnicos em sequência, com um ritmo próprio e, como vêem, necessitam de uma potente forma física para que aquelas costas suportem, digamos assim, os impactos. É um conjunto de rotações no eixo longitudinal e no eixo transversal, os chamados mortais e as piruetas, e faz desta modalidade uma modalidade virtuosa e cheia de força e impacto. Estamos também perante uma modalidade que tem atraído muitos jovens. Sem dúvida, porque o ser radical não é necessário só saltar bungee jumping. Podemos fazer todas estas modalidades gímnicas, nomeadamente o tumbling. Acabámos de ver então a sequência de Beatriz Botelho, da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, que conseguiu a terceira posição com 60.700. Esta é já a sequência de Denise Peters, da Associação Académica de Coimbra, ela que esteve em bom plano e alcançou aqui a segunda posição na Taça de Portugal de Tumbling. E em primeiro lugar, a Raquel Pinto, da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, com um total de 62.300 nos 2 saltos. A prova correu-me bem. A minha próxima prova vai ser o Mundial por Idades e eu espero que me corra bem. O pódio final da categoria de absolutos femininos do tumbling, com Raquel Pinto no lugar mais alto do pódio. Na classificação geral final, destaque para 4 atletas do Moitense nas 8 primeiras posições. Na categoria de esperanças femininas, a vitória coube a Mafalda Palma, também do Moitense. A prova correu bem. Os meus próximos objetivos, eu gostava de começar, já faço duplo encarpado, mas quero começar a fazer mais e gostava de chegar mais longe. Vou aos mundiais e gostava de ficar pelo menos nos 3 primeiros lugares. A classificação final desta Taça de Portugal de Tumbling na categoria de esperanças femininas, com Mafalda Palma no primeiro lugar, seguida de Margarida Pereira. Solange Amaro fechou o top 3. Agora a exibição dos absolutos masculinos em tumbling. Este é Ruben Soares. Jorge, ele também teve em bom plano, alcançando o terceiro lugar. Exatamente, aliás, a Gimno-Anima é um clube que está a trabalhar muitíssimo bem ao nível do tumbling. Diogo Silva fez a segunda posição com um total de 64.100. Aliás, esta nota revela o resultado deste triplo mortal engrupado atrás. Ele afasta as pernas para aumentar a rotação, graças a isso, o triplo 100. Aqui é já Nuno Silvano, da Associação Académica de Coimbra, que nas 2 sequências totalizou 64.900 e que lhe valeram a vitória nesta Taça de Portugal. As preliminares não correram muito bem, tive uma falha um pouco grave na segunda série e na primeira também não foi assim muito boa, mas nas finais consegui recuperar e fazer uma boa prestação, pessoal. Depois da vitória na Taça de Portugal, o ginasta da Associação Académica de Coimbra está já de pensamento no Campeonato do Mundo. Agora competições não, só em novembro, se não me engano, Campeonato do Mundo por grupo de idades que não vou conseguir passar ao de séniores, mas acho que tenho boas perspectivas para este campeonato. E nesta Taça de Portugal, em absolutos masculinos, Nuno Silvano, da Associação Académica de Coimbra, em primeiro lugar, Diogo Silva e Ruben Soares, ambos em segundo e terceiro, respectivamente, do Gimno-Anima. E este é o pódio final das esperanças masculinas em tumbling, com Miguel Faria no lugar mais alto. Acho que correu bem, não tive falhas críticas e... Que saltos é que fizeste? Qual é que é o salto que consideras mais difícil na tua série? O que considerei mais difícil foi o 3 flics e mortal empranchado. E qual é que é a tua próxima competição? Este ano já não vai haver mais nenhuma, falhei o apuramento para o Mundial
Não consegui, falhei. Só para o ano é que vou tentar o Mundial outra vez. A classificação final desta Taça de Portugal de esperanças masculinas em tumbling, com Miguel Faria no lugar mais alto, seguido de Henrique Teixeira e André Pareique. Ora, para fecharmos este magazine da ginástica, nada melhor do que olhar para o Campeonato Nacional de 2013 de Hip Hop. É, de facto, brilhante conjugar, Jorge, aqui o ritmo com os movimentos do corpo. Sem dúvida, estamos a falar de algo esteticamente muito bonito, com um ritmo às vezes alucinante. É, no fundo, retirar da rua e colocar em competição. Aqui estamos já com o grupo que vai conquistar o segundo lugar na categoria Júnior. See me up, just limit, make lemon drop, I give you lemons. Ain't shit bigger, so I'm on my Gilligan, double meditation, never sit on the riddling, Apesar de estarmos numa categoria Júnior, Jorge, a verdade é que este esquema do MG Boss demonstra bem a quantidade de treino que é necessário para se obter esta performance. É o domínio técnico, é o reforço e a sistematização dos gestos, intensidades máximas de treino e grande complexidade. Isto é o hip hop. Depois do segundo lugar em 2012, a Companhia de Dança Contemporânea de Sintra venceu em 2013.
classificação final deste Campeonato Nacional de Hip Hop na categoria Júnior, com o Instituto de Apoio à Comunidade na terceira posição, seguido da Quinta do Conde no segundo lugar e no primeiro a Companhia de Dança Contemporânea de Sintra. E se considerarmos complexas as coreografias ou rotinas das categorias Júnior, vamos agora olhar para os séniores, começando pela Companhia de Dança Contemporânea de Sintra, segunda em 2012, terceira neste Campeonato Nacional de 2013. But I like to do it. O envolvimento que estas coreografias nos transmitem, que é um envolvimento cool, contrasta definitivamente com a capacidade, intensidade e a extrema complexidade que o treino exige. Isto é, o hip-hop. E revelando que os grupos do Concelho de Sintra são muito fortes no hip-hop nacional, o segundo lugar para a Sociedade Filarmónica, 1º de dezembro. I'm a dog, I got the bone, I quarterback that pussy go long, I throw the ball, she better catch that, right through the middle, baby, I'm running back that, if I ain't getting busy, then baby, I'm getting money, I treat them dollars like pussy, baby, I keep it coming, I got some extra hollers for pussies, I'm never running, I'm Travis Barker, I beat it, baby, I'm in the drumming. If we ain't busy fucking, then I am fucking busy.
música atual, movimentos contemporâneos, trabalho sistemático. É o segundo lugar para a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro. Isto é hip hop. E continuamos com ele. São de facto a referência nacional no hip-hop, os MG Boss da Quinta do Conde, eles que venceram em 2012 o Campeonato Nacional e voltaram a fazer o mesmo este ano. O auditório do Centro Cultural de Vila Flor, repleto de público a apoiar esta exibição dos campeões nacionais de 2013. Repetem assim a conquista do Campeonato Nacional alcançada em 2012. Os MG Boss são de facto o expoente máximo do hip-hop nacional, com um excelente esquema aqui revelado por este MG Boss, que de facto mostrou que está muito acima dos outros grupos que aqui se exibiram ao longo deste Campeonato Nacional. Aqui a classificação final, com o Clube Desportivo Escolar de Velas a fechar o top 6.